Agora, o Deng Xiaoping, que é o cara que assume depois que o Mao morre, né? Você já contou a história. Pois é. O Deng Xiaoping, pô, que subiu ao poder porque chegou um ponto que dentro do Partido Comunista Chinês não tinha mais nenhum general revolucionário. Não tinha sobrado nenhum. O Deng Xiaoping já estava afastado desde o início da Revolução Cultural. Tinham acusado ele Ele de... tá afastado desde antes, né? desde antes até, Talvez inclusive. isso tenha sido a sorte dele, né? Que afastaram ele antes, então não, Pode ser. ele não tava com proeminência na hora que a coisa tava ficando loucura. Tem um negócio do Deng Xiaoping, cara, que é engraçado, que quando ele morou na França também. E ele era um industriário, ele trabalhou em indústria. Parece que ele era um cara hiper talentoso na indústria. E aí quando mandaram ele de volta para o anonimato, ele foi para a mesma posição. Uma tentativa de humilhar ele, né? E parece que ele continuou um mestre da parada, mano. Ele era tipo funileiro, assim, uma coisa assim. E aí, enfim, tiraram ele Ele voltou para a vida anônima, torturaram o filho dele. O filho dele é, inclusive, um deputado lá no Partido Comunista Chinês. É cadeirante por causa dessa violência que ele sofreu, né? O Deng Xiaoping volta, consegue se mascarar, né? E as pessoas atribuem muito do sucesso do Deng Xiaoping a ele conseguir falar o que ele queria fazer em termos de maoísmo, entendeu? Então ele sabia, ele aprendeu, moldou, tipo, entendeu o jargão da coisa. Então ele conseguia falar a coisa mais absurda, mas de uma forma amigável para quem era maoísta. Então, quando o Mao morre e aí a Revolução Cultural tá, enfim, numa loucura absurda, ele junta com um grupo lá para combater essa gangue dos quatro. O grupo deles mata a mulher do Mao Tse Tung, né? Eu não sei. Ou eu sei que ela é a única que dá piti na hora do julgamento e tal, mas os quatro são julgados. Cara, o grupo do Deng Xiaoping se estabelece e, cara, muda completamente a cultura, a abordagem na China, tenta restabelecer conceitos que são importantes para o universo chinês, como meritocracia, né? Tipo, meritocracia é um negócio profundamente impactante na cultura do chinês. Não, é um negócio milenar na China. Exato. Na China, a ideia de você ter um concurso público para escolher os melhores. Para escolher os melhores para os cargos de administração do governo é uma coisa que existe há milhares de anos na China. Talvez tenha sido inventado na China, não tenho a menor ideia. Os mandarins, teoricamente, são essas pessoas. Exato. Então ele restabeleceu isso, que era um negócio importante para o imaginário do chinês e para como gerir, né? Porque estava tudo de uma forma muito anárquica, revolucionária. Ele tenta restabelecer um sistema legal, ele não o que também é outra coisa muito relevante para a história da China. A China é um país extremamente legalístico, sabe? Exato. Tipo, eu já vi várias coisas de história da China assim, galera falando que a China ela oscila entre dois aspectos. Um que é mais legalista e um que é mais da família confuciana e tal. Da harmonia, né? Exato, da harmonia. O Mao Tse Tung, ele só cria um terceiro aspecto que é o caos completo e permanente. E o Deng Xiaoping, ele retorna quase como um imperador chinês normal, fazendo coisas que a China sempre fez. Que é ser legalista e ser... burocrata, sabe? Exato. Com meritocracia. É engraçado que chinês não é muito de assinar, tipo, em relação privada, eles não são muito de assinar contrato não, mano. Eles gostam de fazer tudo na base da perda de mão, assim. Mas enfim. Mais uma semelhança China-Brasil aí. Mas enfim, cara, aí o Deng Xiaoping, só dessas duas coisas, só de ter encerrado a Revolução Cultural, ter restabelecido essas duas coisas, cara, ele já apontou a China para um caminho bem melhor. Sim. Entendeu? Voltar um pouco de ordem, estrutura para a sociedade depois do caos que estava. Só que ele também abre a China para o exterior, né? Tem toda aquela negociação com qual é o nome do cara que morreu? Eu esqueci o nome. O Kissinger. Kissinger e tal, vai à China, o Nixon vai para lá. O Nixon vai, o Deng Xiaoping vai aos Estados Unidos. E, cara, ele garante que a meta do regime é outra agora. Progresso científico e econômico. Exato. Vamos deixar de lado um pouco essas preocupações revolucionárias e tal. Então, nos comentários, teve até algumas pessoas falando, pô, como vocês incluíram o Deng Xiaoping como comunista? O que é uma crítica que eu acho que até faz algum sentido. Por quê? Ele meio que acaba com... Ele, em partes, acaba com o aspecto econômico do comunismo em lugares da China. Então, não é na China inteira. A China inteira não vira capitalista da noite pro dia, mas ele cria, tipo, as zonas econômicas especiais, que são zonas que você pode ter busca do lucro, iniciativa privada, vai ter até investimento externo, que tem muito, né? Que é o que ele consegue negociar com o Kissinger. Não, ele consegue retomar o território de Hong Kong e Macau também, né? Num gesto, tipo... A Margaret Thatcher, inclusive, que é a líder nessa época, eles negociam, cara. Hong Kong é reincorporado à China. Isso é um negócio muito simbólico pro chinês, né? Porque isso lembra lá do início do século XX, com aqueles portos que eram usados para humilhar a China, etc. Ele consegue restabelecer isso. É um sinal de boa-fé da comunidade internacional com ele e tal. Cara, enfim, ele é o pai da China moderna. Entendeu? Ele começa a orientar esses mecanismos de repressão que são próprios do regime dele, né? Para uma coisa mais suave e tal. Então, tipo, hoje tem o sistema lá de crédito social,
que é uma forma de, enfim, de coerção e tal. Que é tirânico, mas é melhor do que o que tinha no Mao Tse Tung. Exato, que era tipo só um bando de miliciano na rua matando quem eles não achavam que estava aplicado o suficiente na Revolução. Cara, então assim, o impacto do Deng Xiaoping é muito positivo, assim, não tem como, cara. Tipo assim... Por mais que a China hoje em dia seja um lugar tirânico e, na minha opinião, uma força pro mal no mundo, com certeza é melhor do que era na época do Mao Tse Tung. Muito melhor. Ele, por exemplo, mas é uma coisa que eu falei até. Cara, ainda tem gente que é apaixonada pelo Mao Tse Tung na China. Muita gente. Ainda tem um culto à figura do Mao. Não ao maoísmo propriamente. Isso aí já foi completamente desnaturado, né? O que a China tem hoje e tal. Isso não é nem mais ensinado, as coisas do Mao. Sim. Só que a imagem dele se preserva. Ele faz isso por pragmatismo, né? Porque, cara, ele já tinha colocado tudo a perder. Quase morreu, né? O filho dele foi torturado e tal. Então, eu acho que esse, tipo assim... É porque ele deveria ter feito um processo, tipo a desestalinização, deveria ter feito uma desmaoização, entendeu? Que ele fez de uma forma muito suave. Então, talvez isso aí seja um... Mas eu já vi várias pessoas que estudam comunismo também argumentando que o Deng Xiaoping, ele meio que é uma próxima versão do comunismo, que ele... Por exemplo, o Lenin, ele cria o marxismo-leninismo, né? Que ele é marxista e ele é leninista. Então ele acredita na revolução, no comunismo, blá, 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 só que ele, através do partido, com o poder do partido, etc. O Deng Xiaoping, ele seria quase como um leninista sem ser marxista, entendeu? O que ele só acredita que o governo, ele tem que ser um partido único, sem dissidência dentro dele, comandando vários aspectos da vida das pessoas, só que sem um aspecto propriamente econômico, que é o motivo que tem pessoas que dizem que isso não é marxismo. Só que você poderia fazer o argumento para todos esses caras da lista aí que eles não são verdadeiros marxistas, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Não, na verdade, nenhum deles é comunista. Exato. Retardados mentais, né? Mas é isso, cara. O Deng Xiaoping, porra, ele foi líder do Partido Comunista Chinês, cara. Se ele não é comunista, quem é? Eu sou? Não. Entendeu? Então, porra. Assim, cara, a figura do Deng Xiaoping cara, pra mim é sensacional ele ter conseguido sobreviver, retomar, reformar a China propriamente. E mesmo a China sendo um lugar não muito legal hoje em dia, ele é 10 vezes melhor, 30 vezes melhor do que era na época do Mao Tse Tung. Toda a prosperidade que veio lá com o povo chinês e tal, estabilidade. Hoje em dia já tem lei, de fato, na China, meritocracia de novo e tal. Então, eu não sei, cara. Pra ranquear, bota em tirano, né? Eu acho justo. Porque talvez até o melhor dos tiranos. Porque ele foi o que pegou do pior e transformou no mais livre das pessoas que a gente falou até agora. Sim. Ele não destruiu a parada também, né? Que era algo que ele podia ter feito, mas... Sim. Mas só o que ele já fez já foi um imenso avanço pro povo chinês e pra humanidade, assim como... Porra, porque todo impacto na China é bizarro, né? Tipo, o cara mudou a vida de, sei lá, 1 bilhão. Não sei se já tinha 1 bilhão de chineses, já, sei lá, 900 milhões, enfim. Sim, eu só não coloco ele no mais alto porque a China ainda é um lugar maligno hoje em dia, entendeu? E ele é o arquiteto da coisa que tem hoje, sabe? Mas eu simpatizo muito com o Deng Xiaoping.